caríssimo aluno, seja muito bem-vindo à nossa quarta videoaula. Olha só, vamos agora falar sobre o período arcaico. É nesse período que nós vamos estudar a história das polis gregas, entender a importância da polis na vida do grego antigo. Vamos também analisar de forma especial Esparta e Atenas. Preparados? Então vamos lá, solta a vinheta. Muito bem, pessoal, vamos então iniciar o estudo sobre a história da polis grega. Bom, a primeira informação que eu quero deixar bem claro é que a cidade-estado, ela não foi uma invenção dos gregos. Você certamente já deve ter estudado a Mesopotâmia, você sabe que os sumérios se organizavam em cidades-estados, você já deve ter estudado a Fenícia, você sabe que os fenícios se organizavam em cidades-estados. No caso do mundo grego, elas foram diversas e foram muito importantes. Cidade-estado, lembrando, é uma cidade independente, uma cidade autônoma, uma cidade com seu próprio governo, suas próprias leis, com seu próprio governante. Na Grécia Antiga, essas cidades eram chamadas de polis, eram as famosas polis gregas. Lembrando que, se nós analisarmos a fundo o conceito de polis, a gente vai perceber, pessoal, que essa tradução ela acabou sendo muito mal feita. Por quê? Porque no caso das polis gregas, essas polis, elas não eram bem uma cidade, elas não eram bem apenas uma cidade, no conceito, por exemplo, de cidade que nós temos hoje. E ela também era bem mais do que apenas um estado. Eu costumo dizer que a polis ela era uma própria extensão dos gregos. A polis era um elemento de identificação do próprio grego. Então ela tinha uma importância crucial. Outra coisa que eu quero também aqui esclarecer a todos é que o Estado na Grécia Antiga ele só surgiu no finalzinho ali do período homérico, início do período arcaico. E ele, de certa forma, acabou sendo resultado do processo de diferenciação da sociedade em classes, em grupos sociais no mundo grego. Lembrando que as polis elas são resultado também do processo de desintegração das antigas comunidades gentílicas, a partir do momento em que os grupos eles foram se associando no mundo grego, a partir daí dessa associação desenvolvendo o que viria a ser as polis. As comunidades, por exemplo, as comunidades gentílicas que nós havíamos estudado, elas eram ligadas por parentesco. E essas comunidades, elas foram aos poucos, passando a serem ligadas por outros princípios, como por exemplo o princípio da territorialidade ou da vizinhança. Quer dizer o quê? Que as comunidades vizinhas, elas foram se unindo e a partir daí dando origem à cidade grega. E olha, pessoal, esse processo de agrupamento os próprios gregos chamavam de sinecismo. Outra coisa importantíssima é que o desenvolvimento das trocas comerciais, o desenvolvimento do próprio artesanato foi determinando o aparecimento da polis. E, com tudo isso, a escravidão que com a polis vai ganhar um nível realmente assim extraordinário, ela tornou possível a divisão do trabalho no mundo grego. Então, essas são características aí importantíssimas a respeito da polis grega. Olha, se fosse possível a gente entender como era a estrutura de uma polis, essa imagem ela é bastante didática. Geralmente, toda polis tinha uma acrópole, tinha uma área pública, geralmente praças, que eram as ágoras. Você tinha também as áreas rurais que ficavam nos arredores da polis, você tinha portos. Então, essa imagem ela traduz basicamente o esquema de uma cidade-estado no mundo grego antigo. Tranquilo? Outra coisa, a polis, gente, quando ela surgiu, ela consolidou de uma vez por todas a divisão da sociedade grega em classes que eram realmente antagônicas e, evidentemente, classes que acabaram provocando aí o surgimento de injustiças sociais. Até porque nem todos os indivíduos dentro da polis gozavam dos mesmos direitos, e isso a gente vai já falar. Outro detalhe crucial é que
que essas polis, elas também, né, se expandiram, elas também desenvolveram um sistema de colonização. E é claro que essa colonização, ela acabou aí desenvolvendo, estimulando, eu diria, o comércio, estimulando o artesanato. Um detalhe crucial é que a colônia, lá no mundo grego, ela de certa forma era independente da metrópole, ou seja, né, das cidades-estados que a haviam criado. Os laços entre colônias gregas e suas metrópoles, no caso a polis, eram laços apenas religiosos que acabavam aí se incrementando com as relações comerciais. Inclusive essas relações comerciais acabavam se tornando aí o principal elo que havia entre colônia e metrópole. Nesse mapa, por exemplo, você pode perceber que o mundo grego ele realmente se expandiu, né? A colonização grega ela vai ter dois momentos aí bastante importantes. A primeira etapa é quando se verifica a tomada aqui da Sicília, do sul da Itália, é quando se verifica também, pessoal, várias colônias no norte da África. Mas logo em seguida, a gente vai perceber que os gregos vão partir para o Mar Negro, eles vão partir para várias ilhas do Mar Egeu, para a própria costa da Península Ibérica. Então, realmente o mundo grego se expandiu de uma forma incrível. E nesse mapa a gente verifica isso com muita propriedade. Tranquilo? Bom, vamos a partir de agora fazer uma análise da polis de Esparta, uma polis importantíssima. Vamos começar então com a sua localização geográfica. Geograficamente, Esparta estava ali na península do Peloponeso, lembrando que Esparta foi fundada pelos antigos dórios, no caso os espartanos eram descendentes diretos dos dórios. E essa polis, pessoal, ela vai ter algumas características aí básicas. Por exemplo, era uma polis que se envolveu em diversas guerras. A gente vai ver que Esparta tinha uma vida bélica bastante ativa e, ao mesmo tempo, era uma polis que vivia extremamente isolada, né? Uma política de isolamento foi colocada em prática desde os seus primórdios. Outro detalhe é o militarismo. O militarismo é uma das características mais importantes, se não for a mais importante, da polis espartana. E a xenofobia, eles não eram muito amorosos com os estrangeiros, não gostavam muito dos estrangeiros. No caso da sociedade espartana, a gente pode dividi-la aqui, como vocês podem ver na pirâmide social, em três grupos básicos. O grupo dos espartanos ou esparciatas, o grupo dos periecos e o grupo dos ilotas. Vamos aqui caracterizar rapidamente cada um deles. No caso dos espartanos, eles eram a elite, né, a classe, digamos, privilegiada da polis de Esparta. Importante ressaltar que espartano é apenas aquele que pertence a esse grupo, não todos aqueles que viviam em Esparta. Geralmente os alunos pensam que todo mundo que vive em Esparta é espartano. Não. Quando eu falar a palavra espartano, eu estou me referindo aos indivíduos desse grupo, que eram praticamente aí quase que 5% apenas da população que vivia em Esparta. Eles eram os únicos que possuíam direitos políticos, eram os que controlavam o exército, eram os que controlavam a política, eram os que tinham a concessão das terras. Eles, de certa forma, tinham a posse das terras. Eu digo posse por quê? Porque as terras elas pertenciam ao Estado espartano. Os membros desse grupo recebiam uma concessão especial. Como assim também a gente sabe muito bem que em Esparta o escravo não era uma propriedade individual, ele pertencia ao Estado. Bom, além dos espartanos, nós vamos ter os periecos. Os periecos eram os homens livres, comerciantes, eram artesãos. Eles não possuíam direitos políticos, eles não podiam ocupar cargos públicos, né? Mas eles representavam aí uma parcela até que considerável da população que vivia em Esparta. E, evidentemente, na base da pirâmide, nós vamos ter os ilotas, que eram os servos pertencentes ao Estado. Eram os que trabalhavam no campo, eram os que, de fato, eram subjugados pelos espartanos, pelos esparciatas. Então, ó, sociedade espartana, nós temos os esparciatas, os periecos
e os zilotas. Com relação ao militarismo, que foi bastante importante dentro da polis de Esparta, vale ressaltar que a preparação militar de um espartano, e olha, quando eu falo espartano, mais uma vez, eu digo aquele grupo minoritário, a elite, né, da polis de Esparta, apenas esses indivíduos, eles tinham um treinamento militar assim fora do comum. Vale ressaltar que quando nascia um espartano, ele era levado para o conselho dos éforos, que analisavam se a criança, ela, ao se desenvolver, ela seria, né, se ela seria um grande soldado, um grande guerreiro. Se os éforos percebessem qualquer tipo de anomalia que colocasse em risco a qualidade guerreira do espartano, ele era imediatamente descartado ali mesmo. Só se desenvolviam aquelas crianças que os éforos julgavam ser saudáveis. No caso do menino, o menino ficava sob os cuidados do pai e da mãe até os 7 anos de idade. Quando ele atingia essa idade, ele passava a ter toda uma educação prestada pelo Estado espartano, que evidentemente os preparava militarmente. E nessa preparação, gente, eles aprendiam apenas o essencial, aquilo que era indispensável, que era obedecer ordens, resistir a grandes fadigas e, é claro, vencer os combates. No caso da menina espartana, ela também tinha uma educação aí bastante rígida. As meninas eram educadas a preservarem seu corpo com saúde, porque elas tinham que gerar filhos saudáveis, e elas também passavam por um treinamento militar. Elas eram educadas do mesmo modo que os homens, e por isso elas gozavam aí de grande respeito, de grande liberdade, né, aí por parte dos concidadãos espartanos. No caso das instituições políticas, eu quero destacar 4 instituições que foram importantíssimas: o Eforato, a Diarquia, né, a Ápela e a Gerúsia. Então vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas instituições. No caso do Eforato, né, o Eforato era uma espécie de poder executivo, formado por 5 éforos, que decidiam sobre assuntos importantes relacionados à administração, à própria guerra, a assuntos religiosos. Então, eles praticamente acabavam aí fiscalizando os reis, que no caso de Esparta eram 2, por isso que nós chamamos de diarquia. Geralmente, um responsável pela vida militar, pelo comando do exército, e o outro responsável pelas cerimônias religiosas. Bom, outra instituição era a Ápela. A Ápela era uma grande assembleia formada pelos espartanos maiores de 30 anos. Aprovavam leis, elegiam magistrados e, evidentemente, uma outra assembleia que era a Gerúsia. A Gerúsia era um conselho formado por 28 anciãos, homens maiores de 60 anos, que criavam as leis e funcionavam como uma espécie de supremo tribunal em Esparta. Então, falou de instituição política espartana, a gente tem essas 4 instituições. Tranquilo? Bom, agora, gente, nós vamos falar de uma outra polis muito importante. Vamos falar de Atenas. Bom, a localização geográfica de Atenas era a Península da Ática, tá certo? Atenas foi fundada pelos jônios. Vale ressaltar que ela passou por vários estilos, vários tipos de governo. Além da monarquia, tivemos a aristocracia, a tirania, até chegar à democracia, que nós ainda analisaremos nessa aula. Outro detalhe importante sobre a polis de Atenas é que era uma polis cosmopolita. Eles recebiam de fora, né? Eles recebiam bem todos que vinham de fora. Era uma polis que estava aberta a todos os estrangeiros. Então, Atenas tinha essa peculiaridade. Sobre a sociedade ateniense, gente, atenção. Ela, diferentemente da sociedade espartana, que era dividida apenas em 3, aqui nós vamos dividir em 5 grupos, tá bom? Os eupátridas, que era a elite, uma elite proprietária de terra, os únicos considerados cidadãos, os únicos que podiam ocupar, né, cargos públicos. Aí nós vamos ter o povão, que eram formados por georgóis demiurgos, não possuíam direitos políticos, os georgóis pequenos agricultores, demiurgos comerciantes, artesãos. E aí nós vamos ter também os estrangeiros, que, embora livres, não possuíam direitos políticos, e vamos ter os escravos, que não eram livres e eram considerados uma propriedade do seu senhor.
tá bom? Lembrando que em Atenas, nesse momento, havia uma escravidão tanto por guerra como uma escravidão por dívida, tá certo? Além, é claro, daquelas características de escravidão que nós falamos lá na nossa primeira videoaula, tá bom? Quando a gente falou sobre o modo de produção escravista no mundo grego. Bom, sobre as instituições políticas, eu quero dar um destaque a 3 aqui apenas: a Bulé, a Eclésia e o Elineu. Bom, a Bulé e a Eclésia, gente, eram assembleias que criavam as leis de Atenas. Então, votavam, deliberavam projetos de lei, tomavam decisões importantes, uma praticamente aí em associação com a outra, tá bom? Outro detalhe importante é o Elileu. O que é o Elileu? O Elileu, na verdade, era uma espécie de tribunal de justiça, julgava a maior parte dos processos. Além disso, nós vamos ter outras instituições que também foram muito importantes. Por exemplo, na área judicial, o Areópago, né, que julgava crimes de homicídio, incêndio, envenenamento, questões religiosas. A gente também vai ter, na esfera do poder executivo, aí os estrategos, que eram chefes militares e políticos, que basicamente tinham funções militares, eram influentes bastante na política ateniense, e os arcontes, que eram os indivíduos que presidiam os tribunais, tinham funções religiosas, verificavam leis, gente, extremamente importantes na vida ateniense, tá bom? Lembrando que só participavam dessas instituições políticas aqueles considerados cidadãos. E essa palavra cidadão, ela vai ter aí diversos significados ao longo da história ateniense. É o que nós vamos ver agora, justamente porque em Atenas houve vários momentos em que a sociedade se convulsionou. Então, muitas lutas, muitos movimentos sociais em Atenas. É importante salientar que o povão se sentia extremamente prejudicado, né, pelos eupátridas. Por quê? Porque muitos deles acabavam perdendo suas terras, e a escravidão por dívida, que era uma realidade em Atenas, fez com que muita gente se tornasse escravo. Então isso acirrou a tensão social em Atenas. Então, perdas de terras e escravidão por dívidas eram 2 grandes problemas. Aí, a colonização, né? Ou seja, quando os atenienses começaram a constituir colônias, e a cunhagem de moedas, pessoal, acabou aumentando a tensão ainda mais. Então, foi preciso realmente evitar que Atenas se transformasse num palco de uma guerra civil. E é nesse momento que surgem reformas. Então, a pressão social em Atenas foi muito forte, o que fez com que surgissem os famosos reformadores. E aqui eu quero dar destaque a, por exemplo, Drácon, que foi um reformador importante. Ele criou as primeiras leis escritas de Atenas. É claro que essas leis ainda beneficiavam mais uma aristocracia eupátrida do que realmente a todo o povão, porém foram as primeiras leis escritas de Atenas. Isso evitou que os eupátridas continuassem interpretando as leis a bel prazer, como era antes, quando as leis eram orais. E é claro, tivemos um outro reformador que foi muito, mas muito importante mesmo, que foi Solon. E olha, Solon ele realmente trouxe aí um impacto enorme na vida de Atenas. Solon, ele decretou o fim da escravidão por dívida, o que foi muito importante, libertou todos aqueles que eram devedores, houve uma reforma monetária enorme sob o comando de Solon, e ele ainda suprimiu, gente, o direito de primogenitura, ou seja, antes só herdava o patrimônio do seu pai o filho mais velho. Então, ele suprimiu isso, que também gerava muito problemas em Atenas. Contudo, essas reformas de Solon acabaram fazendo surgir em Atenas o que nós chamamos de plutocracia. E o que seria a plutocracia? Plutocracia é um governo dos ricos. No caso aqui, foi o que acabou favorecendo em Atenas. Bom,
Evidentemente que mesmo com essas reformas, a tensão social, embora tenha diminuído, ela ainda existia. Vale ressaltar que com a colonização, com o desenvolvimento, né, da cidade de Atenas, as tensões voltaram a crescer. Então, já existia, né, pessoal, no mundo grego, né, regimes políticos tirânicos. Então é importante deixar claro. Porém, em Atenas, esse regime ele só de fato, né, se tornou uma realidade devido a essas tensões sociais que haviam constantemente. Lembrando que a palavra tirania, lá na Grécia Antiga, tem um significado bem diferente da palavra tirania no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, a palavra tirania significa o quê? Né, um governo despótico, extremamente autoritário, geralmente sem apoio popular. No caso de Atenas era totalmente diferente. No caso aqui, o tirano em Atenas, ele era um indivíduo que chegava ao poder com o apoio do povo, apoiado pelas classes populares, apoiados por tropas mercenárias. Então, esses tiranos, eles tomavam o poder através de uma espécie de golpe de Estado. Tivemos alguns tiranos aí, né, que se destacaram, como Pisístrato, Hipias, Hiparco. Eu quero dar um destaque especial para o Pisístrato, né? O Pisístrato fez várias reformas, dentre elas ele transformou a cidadania ateniense em uma cidadania censitária, o que fez com que, né, indivíduos de outros grupos sociais que fossem ricos passassem a ser considerados cidadãos em Atenas. Então isso foi bastante importante. Bom, até que veio, né, um reformador extremamente importante. Vamos falar agora daquele que criou a democracia no mundo grego. Estou falando do Clístenes, o pai da democracia. Clístenes, ele de certa forma foi o cara que determinou que só poderiam participar da vida política de Atenas aqueles que fossem considerados cidadãos. A questão é quem era considerado cidadão na Grécia Antiga, no caso em Atenas. Cidadão eram apenas aqueles que de fato fossem, né, atenienses, tinha que ser ateniense, ou seja, estrangeiro já estava de fora, tinha que ser homem, ou seja, mulheres já estavam de fora, e pessoal tinham que ter, né, maioridade, ou seja, tinham que ser maiores de 18 anos. Outro detalhe é que a gente vai perceber que tinham que ter pais e mães atenienses. Então, vejam que só era considerado cidadão homens atenienses maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses. Bom, além de ter ampliado, né, esse conceito de cidadania, Clístenes também ampliou a bulé, que antes eram de 400 membros, né, agora seriam de 500. Ele também acabou aí determinando que seriam 10 arcontes, tá bom? Um por tribo, importante ressaltar isso. A eclésia também passou a ter 6.000 membros, com muito mais poder. Também foram criados, né, institutos que protegessem a democracia, ou seja, qualquer indivíduo, qualquer cidadão que colocasse em risco a democracia, ele era colocado no ostracismo, ele era expulso da polis por 10 anos e só poderia voltar depois de decorrido esse tempo. Um detalhe importante é que com a democracia houve uma certa estabilidade e, é claro, um grande progresso na vida ateniense. Lembrando que não era considerado cidadão, mulher, estrangeiro e escravo. Se você olhar bem, a cidadania estava ainda restrita a um pequeno grupo de indivíduos dentro de Atenas. Então, repetindo, cidadão, apenas homens adultos, ou seja, maiores de 18, filhos de pai e mãe atenienses, nascidos em Atenas. Um outro detalhe muito importante é que a democracia grega ela tem duas características básicas. Ela é limitada, né, como vocês podem ver, não eram todas as pessoas que podiam vivenciar a prática da cidadania, apenas homens atenienses maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses, e ela era direta, ou seja, o próprio cidadão em praça pública, ele debatia, ele discutia, ele votava, ou seja, o próprio cidadão era como se fosse um político. Então foi dessa forma, gente, que surgiu a democracia ateniense, uma democracia escravista. Por quê? Porque o cidadão
Ele não podia se ocupar de outras coisas, senão, né, dos assuntos da polis. Então, a escravidão ela é elevada a um nível realmente altíssimo. Ela se consolida ainda mais com o advento da democracia. Tranquilo? Bom, essas foram as informações básicas, essenciais sobre as polis gregas, no caso, sobre o período arcaico. Bom, espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo, ou então manda uma perguntinha aí nos comentários, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, gente. Tchau! Helder Carneiro.